Qual a importância dos valores na escolha profissional? Já parou para notar que a gente tende a fazer escolhas profissionais com base unicamente no que a gente gosta e no que a gente pensa que poderia se dar bem? Então, eu gosto de determinada coisa, então eu acredito que a carreira para mim é essa. Isso é especialmente comum na primeira escolha, que é o caso daquele adolescente que está no ensino médio e precisa fazer a escolha de qual vestibular prestar. Mas vale para qualquer um de nós, porque nós também tendemos a fazer escolhas com base unicamente nisso. Esquecendo e muitas vezes desconhecendo, não se atentando para isso e muitas vezes ignorando também que existem outras coisas que precisam ser levadas em conta para que a gente faça uma escolha profissional suficientemente boa. Não é à toa isso, de certa forma, prova esse meu ponto, que muito afastamento de trabalho, muita transição de carreira, se dá por uma incongruência entre o trabalho, mas não há somente a atividade em si e todo o seu entorno, e os valores pessoais do trabalhador. Valores esses para os quais, até o momento crítico ali que o trabalhador pensa em mudar de carreira, ele não havia se atentado. E é por isso que iremos falar sobre como usar os valores pessoais para fazer escolhas melhores. O que é importante para você? Assim, importante de verdade. Eu sei que parece uma pergunta fácil, com resposta fácil, mas eu aposto que você está aí martelando para responder. Mas eu vou tentar facilitar. O que é realmente importante para você nos detalhes da vida. E não num sentido tão abstrato que é o que a gente costuma pensar quando escuta uma pergunta como essa. Para te ajudar a responder, a gente vai falar sobre valores, que são os princípios norteadores que influenciam a nossa identidade, as nossas decisões e os nossos comportamentos. Os nossos valores são as coisas mais importantes para nós e são como uma bússola que nos indica o caminho a seguir. Liberdade, criatividade, segurança, estabilidade, passar tempo com a família, amigos, são vários os valores que podem ser importantes para você. E como somos pessoas diferentes, cada um tem aqueles valores que são mais importantes e que pesam ou deveriam pesar mais nas escolhas. E é por sermos diferentes e por termos valores diferentes que três pessoas não sentem a mesma realização com a mesma função. E é aí que a gente entra no que valores têm a ver com vida profissional. Uma vida vivida alinhada com seus valores tende a gerar satisfação. E uma vida que é vivida longe desses valores tende a gerar sofrimento. Eu vou te dar um exemplo simples. Se você é uma pessoa que valoriza muito passar tempo com a sua família e a sua família é um valor para você, se em alguma fase da sua vida você não estiver conseguindo exercer esse valor, viver esse valor, certamente você sentirá os efeitos emocionais disso. No trabalho, que também é uma área muito importante para nós, tendo consciência ou não dos nossos valores, se nós escolhermos um trabalho que envolve muitos pontos que estão distantes desses valores, é muito provável que surja insatisfação e frustração. Eu vou citar mais um exemplo, porque eu acho que você percebeu com todos os vídeos do canal que eu gosto muito de dar exemplos para que isso fique tanto fixe na sua cabeça, como você entenda o que realmente eu quero falar. Mas um caso que é comum atendermos em orientação profissional. Aquela pessoa que valoriza a estabilidade, a segurança, a previsibilidade. E, claro, a gente pode abrir um parênteses aqui nessa estabilidade, que eu depois vou falar mais, mas a pessoa que valoriza tudo isso e escolhe porque escutou e passou a acreditar que empreender é o melhor caminho profissional para todos, ela escolheu empreender e ela está angustiada por conta das flutuações do que é você ser um autônomo e você empreender. A variação de dinheiro que entra no mês. Isso me lembra um vídeo que eu assisti recentemente, que eu não me recordo o nome do rapaz, mas é um americano que é da área da programação e tem um canal no YouTube voltado para essa área. E ele comentou num vídeo que ele gravou só para isso, só para dizer isso, que passou um ano, ou foi pouco mais, trabalhando só com o YouTube. Então a sua renda vinha da monetização do canal, porque é um canal grande, e também de parcerias com marcas, publis que ele faz. E aí ele resolveu conseguir um emprego tradicional, digamos assim, um emprego numa empresa, 5 dias por semana, com aquele horário que ele precisa cumprir. E ele conta nesse vídeo que isso aliviou muito o estresse e a angústia que ele sentia,
por conta justamente dessa imprevisibilidade, que é não saber como serão as visualizações do canal, quais marcas entraram em contato, se marcas entraram em contato com ele, se ele terá muita publi para fazer ou não naquele mês, e isso gerava angústia nele, porque também ele sentia que com o canal é como se ele tivesse que trabalhar 24 horas por dia, sabe? Já sempre pensando no tema do próximo vídeo, em como fazer as coisas de forma mais criativa, em como captar a atenção das pessoas que estão assistindo, e que conseguir um trabalho tradicional para ele deu essa previsibilidade, essa segurança e essa estabilidade que ele valoriza muito e que também permite que ele viva outros momentos da vida com a sua família, amigos, de forma mais tranquila. E aí que eu volto àqueles parênteses lá da estabilidade, porque você pode chegar aqui para mim e falar, mas estabilidade não existe. E certo, ok, essa estabilidade que a gente imagina de, não corro nenhum risco de ser demitido, realmente ela não existe, mas vamos combinar aqui que entre você ser autônomo e você ter um emprego numa empresa que você sabe que, aqui a gente falando aqui do Brasil especificamente, né, tem os benefícios, tem seguro-desemprego, ou até mesmo que aqui também é muito comum incentivar o concurso, a gente sabe que entre você ser autônomo e você estar nessas outras duas opções, essas duas opções, elas geram sim uma certa segurança e elas dão mais previsibilidade do que pode ou não acontecer com você. Então, quando a gente está falando dessa estabilidade e segurança, estamos falando disso. Mas eu também posso te dar outro exemplo, que é o da pessoa que está num trabalho tradicional, ela tem um trabalho corporativo, como a gente costuma falar hoje, porque ela se formou, sei lá, em ciências contábeis ou administração e ela conseguiu esse emprego, mas é uma pessoa muito criativa, que gosta muito da autonomia, da liberdade e tem aquela ideia martelando de que ela poderia viver outro caminho e que esse outro caminho faria mais sentido para ela. Então esses valores que ela não está vivendo apontam para uma opção que seria mais alinhada com o que ela quer para a vida, ou seja, os seus valores e o que importa mais para ela. Então quando eu te perguntei o que é importante para você nos detalhes da vida, é porque tem muita coisa que a gente ignora, não percebe quando a gente vai fazer uma escolha profissional com base unicamente no que a gente gosta. Tem muito trabalho que a gente vai gostar da atividade em si, mas todo o contexto sobre o qual nós não pensamos, a gente pode se deparar com uma coisa que vai nos fazer até mesmo repensar. E levar em conta esses valores antes de fazer uma escolha profissional ajuda muito a diminuir essa probabilidade de você se frustrar no caminho, de você lidar com uma insatisfação que você poderia até ter pensado antes e prevenido bastante coisa. Significa que você vai viver todos os seus valores num trabalho? Bem provável que não. Mas pensar no que você valoriza mais é um bom caminho. Esse exemplo da segurança e previsibilidade é um dos melhores exemplos que eu, como orientadora profissional, me deparo frequentemente. Porque é um valor, geralmente, quem traz esse discurso, que está lá em cima e que, de certa forma, alivia, você vivendo esse valor, alivia para que você consiga viver outros valores, como foi o caso do rapaz aí do canal que eu acabei de citar. Então, em resumo, o que é que você deve levar em conta também para fazer a escolha profissional? Valores. Você gosta de segurança e previsibilidade? Você valoriza subir sempre de nível, aprendizado contínuo, desafio, ser líder? Você valoriza trabalho em equipe, você valoriza sustentabilidade, você valoriza a autonomia, a liberdade. E aí você vai linkando o que você valoriza com os seus outros valores, porque esses que eu citei têm muito a ver também, não só com a área profissional, mas tem muito a ver com a área profissional, e aí você vai linkando o que é mais importante para você aqui nessa área com as outras coisas das outras áreas da sua vida. E pois bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir e pensar um pouco sobre valores, para que você se sinta mais seguro e faça uma escolha mais consciente. Até o próximo.